Gente, tudo bem? Bom, entrando na apostila 5, a gente terminou a apostila 4, a parte do núcleo, as aneuploidias. A gente falou também sobre o corpúsculo de Barr, a cromatina sexual e assim por diante. Bom, sabendo do comportamento do cromossomo dentro da célula, para que ele serve, que ele tem uma sequência chamada de genes, essas células, à medida que elas vão engordando, ficando mais velha, aumentando o seu ciclo, ela se divide. É o único processo onde uma divisão multiplica, tá legal? Então nós temos dois tipos de divisão celular aqui, divisões celulares. Nós temos a mitose e nós temos a meiose. Tá aqui. Na mitose, uma célula mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Se eu estiver falando de célula tronco, uma célula mãe dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Pode não ser obrigatoriamente a mesma função, porque ela vai se diferenciar mais tarde, tá legal? E a gente tem aqui a meiose, que é um processo de divisão celular onde uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Então, em algum momento, vai reduzir o número de cromossomos. Dá para você perceber que a redução acontece aqui, de 2N para N. E daqui para cá ele mantém. Se daqui para cá ele mantém e essa mitose aqui mantém, quando você estuda a mitose, automaticamente você já estuda também a meiose 2. Tá legal? Então, você vai se preocupar com esse daqui e esse daqui, tá? Bom, a mitose serve para quê, né? Então, a gente pode ver a mitose para fazer reposição celular. Vou colocar aqui, ó. Reposição celular. Considerando que você troca a sua pele toda a cada 6 semanas, você tem que fazer uma reposição celular. Pegou uma gilete, colocou na mão, apertou a mão, puxou a gilete, caraca, cortou a mão. Tem que cicatrizar. Essa cicatrização vai acontecer por mitose. Alguém vai ter que colar. Quem vai colar é o colágeno. Então, cicatrização. Não é para você fazer isso em casa, ok? Cicatrização. A perda de algumas partes do corpo e que podem se recuperar, no nosso caso, somente o fígado, mas uma estrela do mar, toda a parte do corpo dela, é chamada de regeneração. Regeneração também é mitose, tá? Regeneração. Uma outra coisa importante também é o processo de reprodução. Toda célula faz mitose. As células germinativas, além da mitose, fazem também a meiose. Então, vou colocar aqui reprodução. Ok? E a meiose, ela está ligada à formação de gametas, gametogênese. Lembrando que gênese é a origem dos gametas, que faz parte da reprodução sexual. Reprodução sexual. Ok? Bom, a questão é o seguinte. A célula não vai ficar muito tempo na divisão celular, na mitose e na meiose, nós já falamos lá atrás. Porque quando ela entra na divisão celular, ela tem a sua eucromatina condensada. Tendo a eucromatina condensada, a atividade metabólica vai diminuir muito. Então a gente vai ver o que acontece antes de entrar na divisão, que é chamada de interfase. E depois a gente entra na divisão propriamente dita. Tá legal? Então, antes da célula entrar na divisão celular, ela vai passar um bom tempo na intérfase, quando ela tem a síntese proteica. Aquelas organelas que nós estudamos todas, que tem aquela funcionalidade toda, então acontece tudo na intérfase, não acontece na divisão celular, ou não acontece muito na divisão celular. Tá legal? Então, olha só. Eu coloquei aqui o período que precede uma divisão, não importa a mitose ou a meiose. Um período longo é quando ela está na respiração celular, na fotossíntese, armazenando, sintetizando. E ela tem uma alta atividade metabólica porque é a vida da célula que está ali. Essa intérfase, ela apresenta para nós 3 fases. G1, S, G2.
Em alguns vestibulares, algumas questões mais difíceis não, mais bem elaboradas, essa G1, que é uma fase bem longa, na verdade ela tem uma fase entre ela chamada de G0. G0 é quando a célula está vivendo, mas ela não está se preparando para uma divisão celular. Quando ela percebe que está se preparando para uma divisão celular, ela sai da sua zona de conforto G0 e começa na G1 para deixar toda a matéria-prima necessária para que a célula entre na divisão celular. Tá legal? G0. Quem não tem biologia como específica, quem vai fazer só a prova do Enem, preocupe-se com a fase S. Na fase S acontece a duplicação do DNA. Se não tiver a duplicação do DNA, não acontece a divisão celular. Tá legal? Então tá aqui, ó, duplicação do DNA. Isso aqui você tem que saber. Nós já estudamos e nós já sabemos que a duplicação do DNA ela é semi-conservativa e ela acontece lá na interfase fase S. Tá legal? Bom, o comportamento do cromossomo também vai ser representado num gráfico. Eu tenho aqui o teor de DNA em função das fases. Esse mais N aqui pode ser mitose, pode ser meiose, tá legal? Então, olha só. Eu digo para vocês que o teor inicial de DNA é igual a X. E ele vai embora. Quando chega na fase S, o que acontece com o teor de DNA? Duplica, porque o cara que fez a fase S é a duplicação do DNA. Então vai ter uma duplicação do DNA e sai da condição de X para 2X. E agora vai entrar na G2 mais M. Então aqui eu comprovo, para acontecer uma mitose e uma meiose, obrigatoriamente tem que ter acontecido antes uma fase S. Se você bloquear essa fase S, a célula não entra na divisão celular, tá legal? Uma outra coisa importante aqui, o comportamento do cromossomo vai ficar assim, ó, G1, S, G2, legal? Ó, DNA aqui, DNA duplicado aqui, DNA duplicado aqui, tá legal? Aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho um cromossomo duplicado, lembra? Conta-se o número de cromossomos pelo número de centrómeros. E aqui eu também tenho um cromossomo duplicado. Então, não esquece desse gráfico aqui. A fase S duplica o teor de DNA, nunca o número de cromossomos. Repetindo, a fase S duplica o teor de DNA e não o número de cromossomos, porque o número de cromossomos é contado pelo número de centrômeros. Um centrômero, um centrômero, um centrômero. Ok? Certinho? Show!